Coletiva de imprensa com o bispo Dom Luiz na paróquia Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim. Eu não vou dizer que foi surpresa, porque eu sabia que havia algum movimento nesse sentido, mas eu não esperava que se concretizasse. Primeiro porque eu não me vejo nesse lugar, né? Eu já ouvi falar de pessoas que receberam esse título, que são pessoas importantes, né? E eu, no começo, até quando falaram comigo, eu recusei. Eu disse que não teria sentido isso. E eles começaram a dizer, mas não é só por você, é pela luta, por aquilo que foi feito durante a sua experiência missionária. Então eu disse, olha, se é pela África, se é pela causa da África, se é pelos moçambicanos, se é por aqueles que estão enfrentando aquela guerra terrível em Cabo Delgado, então eu aceito entrar nesse projeto por causa da causa que eu defendo, da visibilidade. E também para discutir a questão no Brasil, sobre os africanos, sobre os afrodescendentes e todo o tipo de discriminação que eles passam, que eles sofrem aqui no Brasil. Dom Luiz, essa honraria, o senhor, o único brasileiro, e para o Brasil isso é grandioso, já tem data definida e existe uma roupa específica? Bom, data ainda não tem. Na verdade, ontem eu fui comunicado de manhã, quando a reitoria estava reunida e tinha acabado de aprovar. O professor, que foi aquele que postulou, ele me ligou e comunicou. Então, a universidade ainda não entrou em contato comigo. Há todo um ritual, não é? A universidade vai entrar em contato, vai ver as minhas possibilidades de data e vai ser marcada uma data que seja boa para mim e para a universidade. Não é uma homenagem a mim, mas a homenagem a uma causa. E eu ontem falei com outra pessoa isso, eu ofereço essa premiação para todos os missionários que já saíram das suas terras e que defendem causas semelhantes a essa que eu defendi. Mesmo lá na Diocese de Pemba, estão lá missionários e missionárias de vários países do mundo. Estão lá gastando a sua vida em favor daquele povo. Então é para eles, mas principalmente para o povo moçambicano, essa causa. Luiz, existe uma roupa específica que o senhor precisa usar? Olha, de ontem para cá já me falaram muitas coisas. Parece que é uma cerimônia um pouco... É como se fosse uma formatura em que só tem um formando, não é? Então, a reitoria, eles têm uma roupa específica, parece que aquele que é homenageado também tem uma roupa específica, ou ganha na hora um cinturão. Já me disseram muitas coisas, mas como é de verdade eu não sei. Foi um dos assuntos que eu ouvi de ontem para hoje também, de que essa Universidade Estadual de Londrina já ofereceu esse prêmio para 2 africanos, Nelson Mandela e o Desmond Tutu, aquele arcebispo da África do Sul, arcebispo anglicano. Aumentou mais ainda meu medo, não é? 2 grandes personagens, mas eu fiquei feliz porque é a África. Os 2 são sul-africanos e agora alguém que está ligado ao continente africano. Então, é uma universidade que tem a sua preocupação voltada para a África. Isso me deixa muito contente. A missão, a igreja, ela já começou missionária. Já começou, a missão faz parte do fundamento da igreja. Então nós não podemos ficar fechados em nós mesmos, nem só na nossa cidade, em nosso estado, no nosso país. A missão é aberta ao mundo, e pelo mundo inteiro foi o mandato de Jesus, pregai o evangelho. Mas também a igreja não deve ficar fechada às suas questões espirituais, evangelização, mas ser aberta ao mundo da cultura, às raças, aos direitos humanos, às questões sociais. A igreja tem que estar envolvida nisso. O Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja, que aconteceu na década de 60, 62 a 65, ele fala justamente isso, que a igreja tem que estar no mundo e dialogar com o mundo. Não é? Não pode ficar isolada ou à parte. Então faz parte da nossa missão a defesa das questões sociais, a defesa dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Isso faz parte. Enquanto eu estive lá, nós enfrentamos uma situação de guerra que
e já dura 9 anos nesse estado de Cabo Delgado. Lá estado chamamos de província. E é uma guerra que já dura 9 anos, como eu disse, milhares de pessoas perderam a vida e tem mais de 1 milhão de deslocados. E essa guerra continua. Essa é a grande causa, que o mundo olha a África. Quando nós nos colocamos aqui no Brasil, qual a visibilidade que a África tem? Quase nenhuma. A imprensa não noticia a África, não fala dos problemas da África, não fala que a África está sendo colonizada pela segunda vez por causa dos seus recursos naturais. Então nós queremos trazer isso à tona para que se discuta a África. Quando a guerra começou, o governo moçambicano quis esconder a guerra, não falava sobre a guerra, então a igreja começou a falar, a denunciar, a contar o número de mortos, as pessoas desaparecidas, a falar dessa ida e vinda das pessoas, da fuga das pessoas em relação à guerra. Então o governo se incomodou muito com isso. E essa intriga foi escalando entre governo e igreja, não é? Porque o governo não queria que a igreja denunciasse. Então começou a haver uma certa perseguição, começaram a espalhar boatos, a tentar desonrar a imagem de membros da igreja, a minha inclusive. Então, com o tempo, devido às ameaças, às dificuldades, o Papa Francisco achou melhor me transferir para o Brasil, né, porque estava ficando uma situação insustentável. E, de fato, esse risco se corria. A questão de menos de um mês atrás, um bispo foi morto em Moçambique. Ainda está se apurando o que aconteceu, quem são os responsáveis, mas lá não se brinca, lá se ameaça e se cumpre. Então, essa situação de insegurança da população é também a insegurança que vivem os missionários. Uma irmã com a qual eu trabalhei lá, irmã Maria de Coppe, há cerca de 1 ano e pouco foi morta nessa guerra. Então, essa guerra já tem muitos mártires, não só religiosos, bispo, irmã, mas também o povo que morre inocentemente. A igreja foi, no início, a única a denunciar. Quando nós trouxemos essa questão para o centro, para a União Europeia, para o Vaticano, o Papa Francisco, digamos assim, entrou na guerra. Ele começou a rezar por Moçambique, por Cabo Delgado, e isso incomodou mais ainda as autoridades. Embora eles dissessem que bom, que o Papa lembra de nós, mas no fundo eles não estavam contentes porque estava dando visibilidade àquela situação. Muitas pessoas insistiram para que eu contasse em livro as minhas experiências missionárias lá. Eu resisti bastante, mas depois, por insistência de uma professora de história, doutora, Patrícia, e aí eu aceitei. Ela escalou alguns estudantes dela que fizessem uma gravação de entrevistas comigo. Fizemos e a partir daí saiu o livro, surgiu o livro Memórias Missionárias em Cabo Delgado, que é o lugar onde eu vivi. E esse livro aqui envolveu muitas pessoas. A primeira edição dele foi apoiada por 10 universidades aqui, porque interessa muito a história da África. E a partir desse livro, um professor da Universidade Estadual de Londrina, professor Jefferson Olivato, ele fez um comentário do meu livro que nós gostamos muito, né? E até eu comentei com Kelvin, com algumas pessoas aqui, ele leu o livro inteiro, porque ele citou textos de vários pontos do livro. E ele fez um comentário muito bonito. Foi ele que depois, junto com outros professores, decidiram que iam lançar o nome, propor isso para a universidade. Foi assim que começou e agora, no dia de ontem, fizeram a votação, né, na reitoria com os professores e foi aprovado. Dom Luiz, neste livro, qual é o ponto que mais mexe com o coração do Senhor? Bom, são muitos, porque aqui eu conto várias histórias. Aqui é um livro cheio de personagens, não é? Então várias histórias me comovem bastante, não é? Eu conto, por exemplo, o caso de uma senhora que nos atrapalhava muito nas celebrações, quando eu ia na comunidade dela, porque ela estava sempre
alcoolizada e ficava gritando fora. E nós tínhamos na comunidade que eu morava uma associação dos alcoólicos anônimos, que eu levei do Brasil para lá, não é? Com material de Portugal, porque lá em Portugal também tem. Então, um dia, eu fui 3 vezes celebrar nessa comunidade, toda vez a cena se repetia. Na terceira vez, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu sentei no chão com ela, comecei a conversar. Conversamos horas. Percebi que ela sabia o português naquela comunidade, quase ninguém sabia o português. Ela tinha estudado na infância com as irmãs, na outra província, em Nampula, e ela aprendeu o português com as irmãs. E ela começou a contar a história, digamos assim, a bebedeira foi passando, a conversa foi melhorando, então eu propus para ela, nós temos um grupo, seria importante que a senhora participasse, eu vou deixar o dinheiro com o animador da comunidade, ele vai colocar a senhora dentro do chapa é condução que leva as pessoas, né? Dentro do chapa, que normalmente são caminhões abertos, a senhora vai até Metoro, que é o lugar onde eu morava, a senhora vai participar da reunião, as irmãs, a senhora fica na casa das irmãs, vão te acolher. Para resumir a história, essa senhora deu o passo necessário, depois passou a ser catequista da comunidade, depois passou a ser animadora da comunidade, e depois foi uma animadora zonal, quer dizer, lá uma zona composta por 5, 6, 7 comunidades. Foi a primeira mulher a ser animadora de comunidade e a ser uma animadora zonal. Então essa é uma das histórias, mas são muitas histórias que tem aqui. Várias delas me comovem porque trata-se de recuperar a dignidade das pessoas. A malária. Mas isso aí é normal lá, né? Quem está lá, a malária é a principal causa de morte em Moçambique e em alguns outros países. Então, quem está lá, normalmente pega malária, né? Eu peguei mais de 40 vezes, mas isso não é o caso. É pegar, tentar curar e esperar a próxima, porque é o mosquito que pica, né? Então aquele veneninho vai para o fígado, fica ali quieto. Quando a gente tem uma baixa imunidade, toma um sol muito forte ou fica gripado, aí a malária ataca. E aí não tem outra maneira, tem que ir para a cama, porque ela dá dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça, dor de barriga, é tudo, né? É uma dengue piorada. Conto aqui de uma maneira especial, uma vez que eu estava muito mal de malária e o meu colega, nós morávamos os dois, brasileiro também, ele estava de férias. Então eu conto que uma das piores malárias que eu tive, morreu um funcionário nosso, que nos ajudava lá na casa. Então eu tive que fazer uma viagem dirigindo, levando para a capital, depois trazendo de volta e levá-lo até a sua aldeia, que ficava bem distante, com chuva, atravessando rios até com o carro. E então foi uma das situações que eu me vi com malária, mas não tinha outra pessoa para fazer aquilo, né? Então eu tive que fazer, mas são histórias interessantes que vale a pena lembrar. O livro, essa segunda edição, que foi feita pela CNBB, foram 3.500 livros. E toda a renda nós estamos destinando para a Diocese de Pemba, para que os missionários lá continuem o trabalho com os deslocados. Quem quiser comprar, dar de presente e até mesmo para si, como encontra, onde encontra? Olha, na CNBB já está esgotado, mas aqui na Cúria nós ainda temos um pouco, então quem quiser pode procurar aqui a Cúria da Diocese e pode adquirir o seu livro. Olho a Olho, com Cida Campos.